A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia! Domingo, 9 da manhã, e para a honra e glória do Senhor, de Papai do Céu, estamos no ar mais uma vez, mais um domingo, trazendo até você uma palavra de fé, de edificação e de Deus. Amém? Conosco nessa manhã de domingo, com você, Pastor Igor Bassotti, aqui abrilhantando a nossa bancada nessa manhã de domingo. Ele que tem 40 anos e há 10 anos está pastoreando, né, nesse ministério que é árduo, né, meu amigo? E há 19 anos convertido e casado já há 22 anos com a missionária Miriam Bassotti. Não é 22 anos, não. Casou aos 22 anos, ou seja, há 18 anos caminhando ali com a sua amada. Missionária Miriam Bassotti, que está aqui presente, um forte abraço, amém? E logo, logo vai estar aqui conosco, contando o seu testemunho, que é forte. Amém? Já está marcado. Pastor Igor Bassotti, dê um bom dia para esse povo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesta manhã maravilhosa, amém? Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria fazer parte aqui nesta manhã do Dominical Cast e Deus tem reservado uma palavra para os nossos corações nesta manhã. Creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Deus abençoe a vida do presbítero Micael por ter nos recebido aqui nesta manhã, amém? Amém, Pastor Igor. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, tá bem? Pela sua presença aqui conosco nesse domingo. Sabemos aí as dificuldades dos afazeres, não é? A correria do dia a dia, mas o pastor não pensou duas vezes em tirar esse tempo de qualidade aqui conosco. Pastor Igor Bassotti, que é de Osasco, São Paulo, e de Portugal para o mundo. Amém? Pastor Igor, nessa manhã de domingo, o senhor trouxe um tema aqui muito importante para tratar conosco, né? Para falar para o povo de Deus, que é o pastor e a ovelha, né? Nós sabemos que o termo hoje, pastor, infelizmente, ele está muito banalizado, né? Eu costumo dizer que existem pastores e pastores, porque eu conheço, sim, homens de Deus que têm esse título, né? Usam essa nomenclatura não para se envaidecer, mas realmente para cuidar de algo, aqui representando a ovelha. Então, quando o senhor falou sobre esse tema, de cara, eu achei muito interessante, né? O pastor e a ovelha. Segura aí que tem uma palavra do Senhor. Porque eu acredito, né, que o senhor vai falar sobre isso. Se não for o mais conhecido, é o top 5 dos salmos ou dos versículos bíblicos, né? Que é o Salmo 23, o Salmo do Pastor. Uma pincelada rápida, uma introdução sobre isso, meu amigo. Na verdade, vivemos um momento onde que tem se levantado muitos pastores, né? Pessoas que até mesmo têm um chamado de evangelista, ganha muita alma, mas ele não cuida das almas. Ele mais vive uma vida de itinerância, pregando o evangelho, e ele é titularizado como pastor. Só que nós vemos que pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que cuida das ovelhas, Apacenta, cuida né? do rebanho, faz o papel de apacentar, que vive ali o seu momento na igreja, né, visitando, cuidando, zelando e alimentando as ovelhas. Então hoje você vê pessoas que louvam a Deus, ele louva a Deus, ele tem um chamado de louvar a Deus, porém ele quer exercer também uma função de pastor. Então ele sai para louvar, mas carrega com ele um título de pastor. E nós vemos que a Bíblia nos ensina que o pastor é aquele que ele guia as ovelhas, cuida das ovelhas, vai direcionando as ovelhas. Esse é um verdadeiro pastor. Então esse título de pastor, ele cresceu muito. Mas né? não cabe a qualquer um. Só que nem todos exercem a função do pastor. Muitos exercem uma função de evangelista, mas levam um cargo, um chamado, levam um cargo de pastor.
Sim. mas ele não exerce essa função. Só Então, no nome, né? hoje Deus tem uma palavra nos nossos corações acerca disso. A importância de saber a função do pastor e a função da ovelha. Não tem como eu ser pastor se não tiver ovelha. Se eu não tenho ovelha, eu não consigo ser pastor. Porque o pastor precisa de apacentar a ovelha. E se não tem ovelha, como que eu exerço a função de pastor? Então isso vai ser Vamos falar aqui sobre interessante para isso. nós nessa manhã aqui. Mas interessante o que o senhor falou, realmente. E de nenhuma forma desmerecer, né? Claro que o papel não foi esse para quem está nos assistindo. Os pregadores, os itinerantes, Sim. os missionários, o que falar, não é? Dos missionários que estão por aí em outros países sendo perseguidos, de forma que eles não podem parar naquele lugar, mas sim anunciar o evangelho e já partir para a próxima, Sim. né? Partir para a próxima, mas sempre ficando ali a responsabilidade de alguém para cuidar, né? Daquele rebanho. Precisa ter, né? Precisa ter. Eu costumo dizer que tem aquele que ganha a alma para Jesus, né? Que ganha as vidas com a sua mensagem, e tem aqueles que cuida. Tem aqueles que ficam cuidando, zelando, direcionando, orientando, né? Dando atenção devida para a ovelha. E tem aqueles que têm o dom de ganhar almas. Que ganhar alma é com ele mesmo. Porém, tem aquele pastor que ele tem aquele dom de cuidar, de zelar. Talvez não saiba pregar tão bem, essas coisas, mas vai cuidado. encontrar pastores que não pode ter aquela eloquência na palavra, mas ele tem aquele dom, aquele amor pelas almas. Sim. A ponto de deixar até mesmo de viver a vida dele em prol a esse evangelho, ao cuidado das ovelhas. É verdade, porque você deve conhecer aí em casa alguém que tem uma facilidade muito boa de comunicação em público, mas de repente quando é para conversar assim como nós dois estamos conversando aqui em particular, né? Claro que não estamos em particular, né? Mas não tem tanta facilidade de cuidar, de perceber, não é? E aqueles que é o contrário. Interessante. Pastor Igor Bassotti, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor quem é o pastor dos pastores, né? O que diz lá o Salmo 23, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Davi estava se referindo a o próprio Pai, a Deus. E esse Jesus Cristo de Nazaré, o nosso pastor, o que ele representa para o pastor Igor Bassotti de Osasco? Olha, seria muito simples eu dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu gosto da passagem que diz Mateus 16, onde fala que os discípulos de Jesus, eles estavam andando com Jesus. E em um certo momento, eles esqueceram de comprar o pão, de providenciar o pão. E a Bíblia diz que quando eles falam com Jesus, está lá no Mateus capítulo 16, eles falam para o nosso Senhor acerca desse pão. Aí Jesus orienta os seus discípulos, falando para eles, cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava querendo dizer com a doutrina dos fariseus. Toma cuidado com a doutrina dos fariseus. Quem eram os fariseus? Era uma das seitas de Israel. Era uma das seitas poderosas, forte ali naquela época. Então Jesus estava orientando os seus discípulos, cuidando deles. Olha, vocês vão ir, mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos não conseguiram entender o porquê que o nosso mestre, o que Jesus estava falando para eles ali. Só que quando eles voltam, né, e eles começam a dialogar com Jesus, e eles falaram assim: mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus, olhando para os seus discípulos, ouvindo isso deles, e perguntou para eles: e vocês? O que eu sou para vocês? Aí a Bíblia diz que Pedro toma a iniciativa, como sempre. E Pedro toma a iniciativa e disse: tu és o Filho de Deus. Ou seja, tu és Cristo. O Filho do Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: pois bem, Pedro, não foi carne e não foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você pegar a palavra Pedro, ela vem de Petros. E a palavra Petros, na sua tradução, quer dizer fragmento de pedra. Aí se você analisar, Jesus é a pedra, é a sustentação. Jesus estava dizendo para Pedro assim, Pedro, enquanto você estiver em mim, eu sou a rocha, eu sou a pedra, eu sou o que sustento. Você é um fragmento de pedra, uma pedra pequena. Mas se você estiver em mim, Na o rocha. inferno pode se levantar, mas você não vai ser atingido. É Jesus dizendo assim, Pedro, eu sou a rocha, eu sou a sustentação. Enquanto você estiver em mim, eu estou te protegendo. Então, Jesus para mim, ele é a rocha, ele é a minha sustentação. Ele é o pão que me alimenta a minha alma. Ele é a água que mata a minha sede. Jesus, ele é a minha sustentação, além de ser o caminho, a verdade e a vida. Bênção Então, de Deus. Jesus é tudo isso para mim e muito mais. Amém, querido pastor Igor. Interessante, o meu filho, né? Também o nome dele é Pedro e foi um dos motivos de eu ter colocado esse nome nele, porque na época, eu lembro que nós estávamos visitando uma congregação e a minha esposa estava grávida ali, 4 meses, alguma coisa, não tínhamos escolhido o nome ainda. Sabia que ia ser algum nome bíblico, né? A gente quis. E aí o pastor começou a pregar sobre Pedro. Olha, Petros, fragmento de rocha, que também é forte, né? Também é forte, uma pedra. E aí, olha, e ele passou por muitas dificuldades na barriga ainda, no ventre, e disse, vai ser Pedro, né? Não só pela força do nome, mas pela força que representa, né? Que querendo ou não, uma pedra, mesmo que seja um fragmento, tem uma forcinha. Tem a Mas sua se resistência. tiver na rocha, pronto, nada segura e nada abala. Jesus é a pedra angular. Amém, meu querido. É isso aí. Para deixar aqui pra gente no nosso balcão de lembranças, o que é que você trouxe? Meu amigo, confesso que eu precisei da ajuda da minha esposa, Olha né? aí. Porque a mulher ela é delicada para essas coisas, né? Eu louvo a Deus que ela me ajudou ali. E vai estar aqui com a gente logo, né? Em Eu breve. preparo logo, pode Logo, marcar aí que ela vai dar Amém. lugar. Acho que o testemunho é forte, já me Eu falaram. trouxe aqui uma lembrancinha. Opa. É simples, mas é de coração. Amém? Mas só vale pro seu. Quando ela vier, ela vai ter que trazer outro. Ah, Não é? tem- É. Mas esse não vale para os dois, Não não? vale, não. Meu Deus do céu. Apesar de que, olha, peraí, que eu vou até colocar aqui do lado. Nem Salomão teve uma dessa, olha, e com estojo de tudo. Filho. Olha só que bênção. Gostei bastante. Eu já vou usar aqui e vou deixar na nossa bancada. Benção. Não, mas tem que Tem que escrever, tirar né? a ponta, né? É verdade. Eu já ia dizer que não estava escrevendo. Agora. Bênção de Deus. Muito obrigado, pastor. Só o Amém, fato meu de amigo. vocês lembrarem, né, de estarem aqui conosco já é uma bênção. E já vai para ali. Já temos algumas canetas ali. Amém. Olha, tem de ouro, prata. Tem de ouro, de prata, e agora tem essa misturada aqui que é bronze Glória. com prata. Com Gostei tudo. daquela motoca ali, hein? Amém. Pastor Sérgio deixou pra gente aí. Bênção de Deus. Pastor Igor, vamos adiante. O pastor e a ovelha. O que o senhor tem para dizer pra gente nesse primeiro, não, hoje são 2 de março, não é verdade? Qual é a palavra que Deus colocou no teu coração para hoje? Para nós poder entrar nesse texto maravilhoso, né, nesse ensinamento nesta manhã, vamos dar uma lida aqui no Salmos de número 23. O seu verso 1 até o verso de número 6, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas
uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus. Amém. Querido, esse texto, como o senhor disse, é um texto muito conhecido. Eu me recordava que quando eu não era ainda cristão, eu não tinha entregado a minha vida a Cristo, eu lembrava que quando eu ia na casa de alguns parentes, era notório, ou até mesmo de amigos, você chegar dentro da residência, você vê um quadro pendurado na sala. Naquela época se via muito isso. Sim. E eles colocavam o Salmo 23, você via escrito. O quadro, ele era feito com a Bíblia aberta, e lá estava escrito esse Salmo de número 23. E estava assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Também já cheguei até ver panos de prato pendurado com esse mesmo salmo, né? Salmo de número 23. Ele é um dos salmos bem conhecido. Quando não a Bíblia também aberta, né? Ou chega a página já tá amarela. Aí você chega lá, né? Quando não é o Salmo 91, 91. é o Salmo 23. Está com a Bíblia aberta também. E isso está em todas as denominações. Já cheguei na casa de católicos, de católicos, pessoas que têm a sua crença, a sua fé, e era normal você ver a Bíblia aberta no Salmo de número 23. E esse texto, o livro de Salmos é muito lindo, porque é um livro que ele não é histórico. Eu não posso pegar o livro de Salmos e querer aplicar nele capítulo. Eu não posso pegar o livro de Salmos e falar versículo. Porque se eu me pronunciar o livro de Salmos como capítulo e como um versículo, eu estou anulando ele de ser um louvor. Porque, na verdade, Salmos ele não é histórico. Ele não é uma história. Ele é versos. Ele é hinários. Ele é louvores a Deus. Aqui os salmistas, eles louvavam a Deus. O intuito do salmista aqui era de adorar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Eles, mesmo em meio a situações difíceis da sua vida, eles sempre louvavam a Deus. Então, se pegar os salmos de número 1 até os salmos de número 150, são salmistas que viveu o seu período, quer seja no momento alegre, quer seja no momento de aflição, quer um momento de perseguição, eles não deixavam de louvar a Deus. Então, o livro de Salmos, quando a gente inicia ele, é sempre número, é sempre verso. O Salmo, se eu pudesse louvar ele, eu poderia louvar, porque são cânticos, hinários a Deus. Então, não se pronuncia capítulo e nem versículo. Não posso tirar essa riqueza do livro de Salmos. Exatamente. Só que quando eu vejo esse texto, eu vejo que Davi, né? Davi, ele é o autor desse salmo, e ele aqui dá algumas lições para a gente acerca desses salmos. Por trás de cada verso a qual nós lemos, vai ter o seu significativo, vai ter a sua importância e vai ter a sua revelação por trás desses versos aqui a qual nós lemos. Então é isso que nós vamos nesta manhã aprender aqui em nome de Jesus. Amém. É interessante que o senhor falou a respeito dos salmos, tudo isso, né? E só para, de alguma forma, também contribuir, você que está em casa, se você pegar, né, ali os títulos, né, dos salmos e tudo, principalmente ali do Salmo 120, 121, 124, 125, vai ter lá no rodapé Cântico dos Degraus, né? Que eram realmente o quê? O que eram esses salmos aqui destacados que eu falei agora? Era justamente o povo quando ia para fazer
procissões, digamos assim, né? Subindo aquelas escadas e tudo, e eles iam subindo aquelas escadas e cantando e louvando. Esse salmo que a gente aqui recita, mas lá eles cantavam, né? Isso, Salmos Cântico dos Degraus, bem lembrado. Esses salmos aí que tem esse Cântico dos Degraus era um período que em Jerusalém era um povo festeiro. Israel sempre teve a sua tradição de festa. Cada festa em Jerusalém tinha o seu marco, tinha a sua importância. Então, esse Cântico dos Degraus é quando o povo de Israel se ajuntavam para poder ir em Jerusalém participar de alguma festa. Então, eles saíam das suas residências, eles iam juntos, Em grupo, todos né? em grupos, em direção aonde? Em direção a Jerusalém. E lá em Jerusalém, até chegar em Jerusalém, da onde que eles estavam, eles iam louvando a Deus. Eles iam adorando a Deus. O intuito nosso aqui na terra de louvar e adorar a Deus, para nós chegar na Nova Jerusalém louvando a Deus também. Então Israel, eles se ajuntavam em grupos e se direcionava a Jerusalém louvando a Deus, adorando. É o Cântico dos Degraus, né, referente a Bênção de isso. Deus. Amém, pastor. Obrigado aí pela colaboração com a gente. Salmo 23, versículo 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esses salmos, o livro de Salmos, só para frisar aqui um ponto importante, podemos separar o livro de Salmos em 3 blocos ou em 3 grupos, a princípio. E o primeiro bloco é salmos que aparecem na Bíblia, são salmos que aparecem apenas para louvar a Deus. Quando os salmistas cantavam, o intuito deles era só de adorar a Deus. Um é exclusivo para isso, Era esse só grupo. para isso. A finalidade dos levitas é adorar a Deus, somente de louvar o Senhor. Então, esse primeiro grupo, eles pegavam seus saltério, traduzido para o português, que é um instrumento musical de cordas. O intuito do salmista era de louvar a Deus, adorar a santidade de Deus. Independente de qualquer circunstância, a essência deles era de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Esse é o primeiro bloco que a gente vê. Quando eu entro na igreja para adorar a Deus. Então, assim, nós precisamos entender que a finalidade dos louvores, ninguém canta para a igreja. Quando eu chego na igreja, para mim, adorar, eu não vou adorar quem está me ouvindo, não vou louvar para quem está sentado, não vou louvar para quem está com o celular gravando. Eu vou louvar aquele que é digno de toda adoração, aquele que merece toda honra e toda glória. Porque quando eu entro na igreja e eu vou louvar para quem está me ouvindo ou para quem está me vendo, já não é mais adoração a Deus, já não é mais culto. Já é um show, né? Já é um show. O senhor pegou. E aí já o show, a palavra show traduzindo significa baderna. Ou seja, Deus não gosta de baderna. Deus não aceita baderna. Deus ele gosta de adoração, de louvor. Então, assim, o intuito do salmista era esse. Era de adorar e louvar e engrandecer o nome do Senhor. E o nome culto, como o senhor bem falou, né? Quando nós saímos de casa para cultuar, realmente é isso, é o quê? Adoração, culto. O culto, a origem da palavra culto é do latim, que significa prostrar-se diante daquele que é maior. Então, a palavra culto, traduzido no latim, significa prostrar-se diante daquele que é maior. Então, quando eu saio da minha casa e vou para a igreja, eu estou saindo para eu me prostrar diante daquele que é maior. E quem é maior? É o nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Amém. Então, cultuar a Deus, quando eu falo que eu vou cultuar a Deus, eu estou dizendo que eu vou me prostrar diante daquele que é maior, que é o nosso Deus. O segundo bloco que a gente podemos
separar esse livro de Salmos, foi o que já foi dito aqui anteriormente, que é o Cântico dos Degraus, que os judeus peregrinos que iriam para Jerusalém, começa nos Salmos de número 120, vai até os Salmos de número 134. Eram hinos que os judeus iam para as festas que deveriam cantar até chegar em Jerusalém. Esse é o segundo bloco, né? Que eles reuniam-se e iam para Jerusalém louvando a Deus. O terceiro bloco são chamados de salmos tristes. Quando os salmistas produziam esses salmos, eles estavam sofrendo a amargura, eles estavam amargurados, eles estavam tristes, eles estavam feridos, eles estavam com a sua alma machucada. Então esse é o terceiro bloco. O salmista, mesmo passando por todo esse momento difícil, mesmo assim, eles só queriam adorar e louvar ao nome do Senhor. Davi, quando ele chega e fala, né? Oh Deus, restitui em mim a alegria da tua salvação, né? Naquele salmo, ele estava totalmente arrebentado mesmo. Ou seja, nem alegria ele conseguia sentir mais da própria salvação, que é algo que a gente... Pode tudo estar mal, né? Pode as coisas não estarem correndo muito bem, mas tem algo que nos dá esperança, né? Que é a alegria da nossa salvação. E isso, até isso Davi tinha perdido. Ele retrata esse salmo Verdade. que é realmente lindo, né? Ó, só lembrando aqui também, frisando uma parte, eu esqueci de falar essa parte. A palavra salmos, ela é do hebraico, que é a palavra terlim. E terlim, que é louvores. Então, a palavra salmos no hebraico, traduzido para nós, no português, significa terlim, que significa louvores. Então, o livro de salmos são louvores. Entendi. Os salmistas são tudo louvores a Deus. Poderia até dizer assim, abra no louvor 23. Poderia. Né? Para quem já conhece. Em vez de você ler normal um livro de salmos, você poderia estar louvando ele. Mas como eu não sei louvar direito, né? Se eu começar a louvar aqui, não vai dar certo, né? Então eu fiz a leitura do Salmos de número 23. Mas se eu quisesse, se pudesse louvar ele, poderia normalmente. Entendi. Porque são inários, né? Louvores a Deus. Bênção de Deus. Isso é o livro de Salmos. Então aqui nós vemos que estamos diante desse salmo glorioso que fala acerca de um pastor. E eu costumo dizer que não existe pastor se não tiver ovelha. Para se ter um pastor, precisa ter ovelha. Como eu vou exercer a função de um pastor, sendo que eu não tenho ovelha? Para exercer a função de um pastor, precisa ter ovelha. Já começa por aí. Para existir um médico, tem que existir um doente, digamos assim, não é? Exatamente. Se não tiver doente, pronto, o médico não existe, porque não vai ter como exercer. Pronto, se formou, é um médico formado, mas nunca vai conseguir exercer a medicina, não é? Se não tiver um doente. Vai colocar em prática como? Como? Não tem como, não tem paciente. Como que vai exercer a função dele? Como que ele vai obter experiência? Não tem como. Tem a teoria, vai ter a teoria, não vai ter a prática. Exatamente. É a mesma coisa de uma profissão. Se você tem ali, você faz um curso, ou uma faculdade, um curso técnico, você faz a sua parte teórica. Você vai ali, passa, tira notas boas, só que agora chegou o momento de ir para a prática, praticar. Como que você vai praticar, sendo que você não tem oportunidade? Exatamente. Então, essa é a função, né, de colocar em prática. Então, pastor sem ovelha não tem como ser pastor. E o objetivo do pastor, no decorrer desses anos no Evangelho, eu percebi que muitos pastores estão ficando depressíveis, estão ficando desanimados. Muitos pastores estão desistindo do chamado, estão abandonando. Muitos estão abandonando até as ovelhas por conta da pressão, por conta do cargo, do fardo que se torna, que cria. Por quê? Porque pastor, ele é um ser humano. Além de tudo, acima de tudo, o chamado que ele tem, por mais que ele tenha um chamado para pastorear,
por mais que Deus é na vida dele, por mais que é um dom que Deus entregou na mão dele, só que ele é ser humano. Ele precisa lidar com tudo isso de uma forma aonde ele não venha, no decorrer do tempo, sofrer com isso. E muitos pastores começam a abraçar muito e acaba ficando com um fardo pesado, Sim. porque não administram da forma correta. O segredo de você ser um bom pastor não é você abraçar tudo. É você saber que você é o pastor, que você precisa de liderança do seu lado. Homens e mulheres de Deus, fiel a Deus e temente a Deus e a palavra do Senhor, para poder te auxiliar, te ajudar. Lembra quando Moisés estava diante do povo? Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo da onde? Da escravidão do Egito. Da escravidão, do Egito. Só que quando Moisés ele sai do Egito com o braço forte do Senhor, o povo sai ali do Egito, agora Moisés está caminhando com o povo. Só que agora imagine milhares de pessoas. E essas pessoas precisavam de quê? Atenção, cuidado, precisavam ouvir. Hora de um juiz, hora de um pastor, hora de um conselheiro. Se analisar, ali tinha muitos parentes junto. Eita. Tinha muitos filhos, muitos primos, muitos tios, tias. Estavam tudo ali. O pastor está se referindo à saída, né, do povo do Egito, que estudiosos vão dizer que era por volta de 2,5 milhões de pessoas, né? Mais ou menos. Muita gente, moço. Muita gente. Agora imagine Moisés. Como que ele ia dar conta de tudo isso aí, de todo esse povo? Dessa quantidade de gente, sozinho? Exatamente. Não tinha como. Então, Deus foi orientando Moisés para levantar pessoas para poder auxiliar. Usou o sogro dele, né? O sogro dele. Usou Jetro chegou lá, ó Moisés, rapaz. Arão, o seu né? irmão. Exatamente. Faz Então, assim, faz assado. Foi pessoas do lado dele para poder o quê? Dividir o fardo. Auxiliar. Auxiliar. Então, o que acontece? Hoje, muitos pastores sofrem por conta que não consegue administrar essa parte. Abraça tudo sozinho. E o fardo, não é que é a palavra correta, fardo. Na verdade, ele se prende muito, tenta fazer tudo só. Sim. E no final da história, a gente vê, ele acaba acontecendo de pegar uma enfermidade, aí nasce uma gastrite, um estresse, aí o pastor começa a ter problemas por conta da pressão. Exatamente. Por conta da quantidade Seria de trabalho. Um excesso de zelo. Excesso de zelo, né? Poderia dizer que seria isso. E é comum, pastor Igor, o que o senhor está falando aqui, é comum a gente ver. Você que nos assiste certamente já viu notícias assim, de pastores até que tiraram a vida. Tentaram contra a sua vida por não aguentar, não suportar, né? Essas pressões exteriores. Não é? Porque é o que nós vamos continuar falando aqui, a vida de um pastor não é tão fácil quanto se imagina, né? Talvez muita gente julgue e diga assim, esse daí só paga para... É pago para pregar a palavra e pronto. Tem casa, tem carro, tem isso, tem aquilo, com o dinheiro dos fiéis. Muito se fala nisso. Então, né? É isso que nós falamos no começo. Existem pessoas que têm um dom do evangelismo, leva o título de pastor, ele chega na igreja, ele prega, aí vai embora, aí fica a igreja para o pastor cuidar. O rebanho vai estar lá para cuidar, o pastor vai estar lá para cuidar do rebanho. Então, ele precisa ter uma administração. O pastor, a igreja, precisa ter uma administração para que a igreja venha crescer sadia, firme. E aqui nós vemos no Salmo de número 23, o interessante é que esse Salmo, se você pegar ele na tradução hebraica, né, que é a tradução dos judeus, se você pegar nessa tradução hebraica, você vai ver que aqui parece o nome de Deus,
por 7 vezes nesse verso. São 6 versos, porém aparece 7 vezes o nome de Deus. O nome que costumamos ouvir até mesmo nos louvores. Então, se você pegar aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O verso primeiro, o nome de Deus está no o Senhor é o meu pastor, que é o Jeová Raá. Ele é o meu pastor, ou seja, ele é o seu pastor. Ou seja, ele é o nosso pastor. Então, Jeová Raá, ele é o meu pastor, ele é o nosso pastor. Ainda no verso primeiro, também está escrito o nome de Deus aqui, que é o Jeová Jiré, o Senhor proverá, que no hebraico é de nada terei falta. O interessante é que se nós lemos aqui, ó, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Algumas pessoas podem pegar esse verso aqui e dizer, nada vai me faltar. Literalmente, não vai faltar nada. Ele traduzido do hebraico quer dizer que de nada terei falta. Ou seja, não vai me faltar prova, não vai me faltar luta, não vai me faltar aflição. Não é só coisa boa, não. Não vai me faltar perseguição, não vai me faltar calúnia, não vai me faltar nada de tudo isso. Realmente, nada terei falta. Ou seja, tudo isso acompanha nesse verso. Exatamente. Então nós precisamos entender isso, que esse verso é de nada terei falta, nada terei falta mesmo. Né? Na verdade, as pessoas usam para o que convém, né? Principalmente alguns pregadores, digamos assim, que não tem tanto temor à palavra, né? São sofismas, né? A pessoa pega um verso e prega da forma que quer, faz ali um bem bolado, digamos assim, para ludibriar, né? Sim. Então, nós estamos aqui com um compromisso com a verdade, com a palavra, né? De falar. Esse salmo, né? Eu sou meu pastor e nada me faltará. Se a pessoa pensar assim, nada vai me faltar, olha, é a palavra que diz. Pastor Igor, não tem dessa, nada vai me faltar, é bíblico. Aí pastor, tô passando pela prova. Meu filho, de nada terei falta, tem a prova. Mas é para isso também? Não é para isso não. Quer ver outro sofisma muito forte que as pessoas usam? Tudo posso naquele que me fortalece. Pegam isso que o apóstolo Paulo falou, né? E diz assim, eu posso tudo, eu vou conseguir conquistar isso, eu vou conseguir conquistar uma mansão, ou 10, 20, 30 carros, eu posso tudo, porque Deus me fortalece. Agora você vai pegar realmente o contexto, né, do que Paulo passava. Ele podia tudo, ele dizia assim, eu posso tudo. O que era? Então, o senhor tinha comentado acerca de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sou muito bom de gravar texto, mas eu acredito que seja Filipenses 4, mais ou menos isso. Mas é isso mesmo. O apóstolo Paulo, nesse período aqui, ele está preso. O apóstolo Paulo está preso. Só que assim, mesmo ele preso, ele expressa a sua gratidão a Deus. Ele sabia o porquê que ele estava ali preso, em prol do evangelho, em defender a mensagem de Cristo. Então ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele escrevendo essa carta para os irmãos em os filipenses, para encorajar os irmãos acerca disso. Sofri naufrágio, fui açoitado, me fingi de morto, né? Sim. Então assim, em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo, ele jamais perdeu a fé e a esperança em Cristo. Então, por isso que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar porque por qualquer a situação. fortaleza dele não estava em nada terreno. A fortaleza dele estava em Cristo. Então, por isso que ele fala também que o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Ou seja, o que vier acontecer comigo é lucro. Eu já sei para onde eu vou. O viver para mim é Cristo. Então, o apóstolo Paulo ele está dizendo isso, né? Essa cerca de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não perder a esperança em Cristo. Exatamente. Independente da circunstância, da situação, independente do problema que ele está enfrentando,
a fortaleza dele estava em Cristo. Esse é o real sentido deste versículo, né, que nós estávamos falando. Da mesma forma que o real sentido de o Senhor meu pastor e nada me faltará é no sentido que o Senhor já colocou aí mais cedo. Abrindo só um parêntese, pastor Igor, a respeito do apóstolo Paulo, né? Muita gente fala assim, nossa, mas o apóstolo Paulo foi preso, ficou tanto tempo preso, né? E outro dia eu estava vendo que o interessante é que se ele não tivesse ficado tanto tempo preso, né, talvez nós não teríamos aí metade do Novo Testamento, né? Porque ele escreveu basicamente as cartas tudo quando ele estava preso, né? Essas epístolas a Timóteo, aos Filipenses, aos Efésios. Timóteo, ele escreve 2 Timóteo 4, se não me falha a memória, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Ele já sabia que dali já era para... Já não ia ter mais outra oportunidade. Já ia encontrar com Cristo. Então, ele escrevendo, orientando ao jovem Timóteo, seu filho na fé. Olha, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, independente de tudo que eu passei em prol do Evangelho, eu guardei a minha fé. Então, ele, além de tudo, ele sempre orientou, né, os irmãos em Cristo, sempre deixando uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento, uma exortação, né? Então, eu amo as passagens do apóstolo Paulo, né? Bênção de Deus. A Bíblia em si toda, ela é um manual muito enriquecido às nossas vidas, né? Para tudo. E voltando ao Salmo, né? Ao Salmo 23. Salmo de número 23, agora no seu verso de número 2. O senhor estava falando dos nomes. Sim, dos nomes, eu vou voltar, vou continuar. São 7 nomes, então? São 7 nomes. Paramos no Jeová Rafa, Jirê. Jeová Jirê. Então, assim, que Deus, ele de nada terei falta. Então, não vai faltar nada na nossa vida mesmo, né? Independente das circunstâncias, não vai faltar nada. Agora, o próximo é o verso de número 2. O verso de número 2 diz assim, ó. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se analisar aqui, ó, no verso de número 2, a gente tem aqui a parte do Jeová Shalom, né? Que quer dizer, o Senhor é paz. Então, no verso de número 2, aparece o nome de Deus, Jeová Shalom, que quer dizer, o Senhor é paz. Quando você deita, aqui está falando de deitar, ó. Deitar me faz em verdes pastos. Quando nós deitamos, quando o Senhor vai deitar, o que o Senhor quer? Descanso. Quer descanso, quer ter que? Paz. Se você não tiver paz, não tem como você descansar. Não tem como você dormir. Então aqui, o salmista está referindo que ele deitar me faz em verdes pastos, ou seja, ele tem paz. Ou seja, Jeová Shalom, o Senhor é a paz. O Jeová Shalom é a nossa paz. Ou seja, ele deita e ele consegue ter paz deitando. É isso que o verso de número 2 está referindo para nós aqui. E aparece o nome de Deus aqui no deitar me faz. Ou seja, a palavra deitar me faz refere-se a Jeová Shalom, que quer dizer o Senhor é paz. É paz. Amém? Que quer dizer, no hebraico, a palavra deitar no hebraico significa tranquilidade. Além de eu ter paz, eu tenho que ter tranquilidade. Então, Davi estava dizendo assim, ó, eu tenho paz. Eu deito em paz e eu tenho tranquilidade para deitar. Por quê? Porque o Jeová Shalom está comigo. Amém? Amém. Aqui nós vamos ver também no verso de número 3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que aí nós vamos olhar aqui, que é Jeová Rafa, o Senhor sara, o Senhor cura, né? Quando nós falamos disso, Jeová Rafa refere-se cura, sara.
e vai curar o quê? Vai sarar o quê? Sendo que é um Deus que cura e é um Deus que sara. Nós temos os médicos que curam o quê? O nosso A corpo, carne. a matéria. Então os médicos, ele cura o nosso corpo físico, essa carne adâmica, herdada de Adão. Só que só quem tem poder para curar a alma e o espírito é somente o Jeová Rafá. Rafa. Ele que tem esse poder de curar a alma. Somente Deus pode curar a nossa alma. Então, quando eu olho essa passagem, esse verso e essa tradução para nós aqui no hebraico, eu vejo a história de Jó. Lembra quando Jó estava todo cheio de chagas? Jó estava com todo o seu corpo ferido. Jó estava com o seu corpo na carne viva. E ele raspava, coçava, né? Independente da carne de Jó estava podre, com feridas, secreções, mas mesmo assim Jó adorou a Deus. Porque Jó estava ferido na carne. Jó não estava ferido na alma. A alma e o espírito de Jó estava ligado com Deus. Então Jó sofria as feridas na sua carne, só que Deus recebia a adoração de Jó porque era no espírito. Ou seja, Jó está diante de uma situação difícil, aonde o seu corpo físico está todo debilitado, aonde ele está todo na carne, só que o interessante é que a alma de Jó estava curada. A alma de Jó estava sendo curada. Por quê? Porque Jó, mesmo que a sua carne estava machucado, estava ferido, Jó não deixou de adorar o Deus vivo. Exatamente. Contrário de alguns, né? Infelizmente, que por fora tá mil maravilhas, né? Tá ali, você olha, tá com a melhor roupinha, tá bem cuidado, mas por dentro tá totalmente o contrário. É verdade. E é muito linda essa passagem de Jó. Jó tinha todos os requisitos para poder blasfemar de Deus. Jó tinha todos os requisitos para poder ficar indignado com Deus. Além da sua pele estar toda machucada, toda ferida, Jó teve muitas percas. Exato. E percas sentimentais. Mas nada disso abalou a fé de Jó. Nada disso abalou a adoração de Jó com Deus, a intimidade de Jó com Deus. Satanás tocou na vida, na saúde de Jó, tocou nos bens de Jó, tocou nos filhos de Jó, mas o que Satanás não conseguiu tocar foi na alma e no espírito de Jó. Uma que Deus não permitiu. Mas só que Jó, e mesmo tudo isso, ele adorou a Deus. Sempre Hoje, vivemos um período e que não pode acontecer isso aqui, ó. que nos desagrada. Uma unha não pode estar doendo. Porque se uma unha doer hoje, é um monte de cristão dodói. Não pode doer uma unha porque já não vou mais pro culto. Não quero saber mais desse chamado. Já desiste rapidamente do seu chamado por pouca coisa. Pastor, falando de culto, não perca o raciocínio. Já íamos esquecendo de fazer o convite, né? A você que está nos assistindo, que mora aqui em Portugal, né? De repente Vila Nova de Gaia, na região do Porto também, faça uma visita hoje mesmo, agora com novo horário, às 17 horas. Ficou mais cedo o culto, né? Ficou. Dá tempo, olha, termina cedo, antes das 7 da noite, já está terminando, dá tempo para ir lá no Jardim do Morro, dá tempo de levar a família aí para a pizzaria, para o rodízio, né, para passear. Às 17 horas hoje, você é nosso convidado, amém? Igreja Missão Ômega, aqui em Portugal, na rua de Moçambique 147, bem em frente ali ao auditório de Gaia, próximo da Avenida da República, tá bem? Às 17 horas. Também esqueci de falar, né? O pastor Igor Bassotti, que está aqui em Portugal,
ele também é pastor auxiliar na igreja Missão Omega Church. Um forte abraço, né, ao pastor André também. E não esqueça, hoje às 17 horas, se puder, faça-nos uma visita. Estaremos esperando, né? E é culto de ceia. É verdade. Ceia do Senhor ainda. Hoje é Santa Ceia. Glória a Quero Deus. aproveitar e mandar aqui um forte abraço para o Rovilson, ali de Pedroso, esteve visitando a gente domingo lá na igreja. É nosso telespectador também, assíduo. Um forte abraço para você, meu querido. Deus tem coisas sobrenaturais para continuar fazendo na tua vida. E também ao Bruno Rodrigues e à Luciana da Silva, eles que são da IAR, lá do centro de Lisboa. Amém? Um forte abraço, chegaram aqui já tem um tempo, brasileiros, e estão sempre assistindo a gente aí. Um abraço, Brunão, Deus te abençoe. Vamos lá, meu pastor, fique à vontade, pode continuar. O verso de número 4, isso. O verso de número 4 diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse verso de número 4, ele tem o nome de Deus que é Jeová Shammah, que quer dizer o Senhor está ali, né? Tem pessoas que se nós desse ouvido, nós não saía da onde a gente estava. Porque tem muitas pessoas que torcem contra. Tem muitas pessoas. Ah, pastor, mas dentro da igreja tem? Tem pessoas dentro da igreja também. Tem que torce contra o irmão, torce contra a irmã. Infelizmente, tem pessoas assim. Às vezes pensamos que só tem fora, não. Também tem dentro da igreja. Infelizmente de dizer isso. Então, só que assim, o interessante é que esse verso quer dizer que o Senhor está ali. Independente da situação, o nosso Deus sempre vai estar ali. Sempre vai estar na sua vida, onde você estiver, aonde você andar. Deus, ele sempre vai estar com você. O Amém. Jeová Shammah, que é o Deus está ali, ele sempre vai estar com você. Em todas as circunstâncias. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Que vamos depois meditar um pouco nesse vale da sombra da morte, em nome de Jesus, amém? O verso de número 5. O verso de número 5 diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui diz Tid Kedonid, o Senhor é a nossa justiça, nossa. Palavra mesa aqui no hebraico significa vitória. Quando eu leio esse verso e vejo preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, eu estou referindo-se que quem vai preparar a mesa é o próprio Deus. E mesa aqui significa vitória, né? A palavra mesa no hebraico traduzido para nós, ela significa vitória. Ou seja, quando está falando, o salmista fala acerca aqui, ó, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, prepara a minha vitória diante dos meus inimigos. Ou seja, é Deus que vai preparar a vitória. Eu não posso preparar a mesa, eu não posso preparar a vitória. Quem prepara a vitória para mim é Deus. Não é na nossa força. Então é Deus que vai preparar a nossa vitória diante dos nossos inimigos. Então esse verso aqui refere-se a isso. E o verso de número 6, né, que diz, nesse mesmo verso de número 5, o Senhor é a minha bandeira, que significa Jeová Nissi. Né? No verso de número 5, Jeová Nissi, que refere-se que o nosso Deus, Jeová, é a nossa bandeira de vitória em nome de Jesus, amém? Vamos entrar agora aqui na parte acerca do pastor e da ovelha, né? Falamos aqui um pouco dos versos aqui, do verso 1 até o verso de número 6, Salmo de Davi. Então vamos agora falar acerca de pastor e ovelha, né? O que é um pastor, o que é ovelha. Amém. Nós sabemos que
Naquela época, aqui refere-se cuidar de ovelha mesmo, né? Aquele animal O mamífero. animal. Um animal de quatro patas, né? A ovelha mesmo. E a função de um pastor, ele tinha a função de quê? De pegar as suas ovelhas, né? Pegar todas as suas ovelhas e levar elas para se alimentar em pastos verdejantes. O interessante é que quando se reúne com as ovelhas sabemos que ela tem dificuldade para enxergar. De 8, segundo os historiadores, de 8 a 10 metros ela tem dificuldade de enxergar. Ela já não consegue enxergar direito. Ela tem essa dificuldade. Então, a ovelha ela precisa da orientação e dos cuidados do pastor. O interessante é que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E naquela época era normal de ter de 2 ou até mesmo 3 pastores de ovelha. Cuidando do mesmo Por quê? rebanho. Porque na ausência de um pastor, as ovelhas precisam sentir o cheiro do outro pastor e ela precisa ouvir a voz do outro pastor. Então é normal naquela época, era normal ter de 2 a 3 pastores. Na ausência de um, tem um segundo. Na ausência do segundo, tem um terceiro. Para quê? Para orientar as ovelhas. As ovelhas, além de ter dificuldade para enxergar, as ovelhas também ela é medrosa. É por isso que o salmista fala acerca das águas tranquilas, refrigera minha alma. Por quê? Porque as ovelhas, para tomar água, elas não bebiam em águas agitadas. Água corrente, né? Elas têm medo. Então, tem ovelhas que precisavam do pastor dar água para ela por causa do medo dela. Ela tinha medo do barulho das águas. Então, a função do pastor é de orientar a ovelha, de alimentar a ovelha. Isso é papel do pastor. De guiar a ovelha, de livrar a ovelha dos perigos que vai ter no caminho. Por exemplo, quando eu estou caminhando com as ovelhas, eu estou levando as ovelhas para serem alimentadas, sim ou não? Sim. E quando elas estão sendo alimentadas, eu vou enfrentar caminhos difíceis, como se diz o Vale da Sombra da Morte. O que seria o Vale da Sombra da Morte? Literalmente era um vale, aonde que a passagem era estreita e as ovelhas passavam uma do lado da outra. E o pastor ali direcionava as ovelhas diante desse vale. O risco da ovelha cair no vale é grande. Então, por isso que precisa do pastor para direcionar as ovelhas, por conta do vale da sombra da morte. Aí, por isso que o salmista fala, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tá tu junto, estás né? comigo. Ou seja, o pastor está ali com a ovelha, está guiando, está orientando a ovelha. Só que o interessante é que quando a ovelha vai se alimentar, ela passou o vale, ela chegou nos pastos verdejantes, ela bebeu a sua água, as águas tranquilas, agora ela está se alimentando. E quando a ovelha está se alimentando, algumas moscas, ela sobrevoa na cabeça das ovelhas. Essas moscas, elas incomodam a ovelha de se alimentar. As ovelhas não conseguem se alimentar por conta por causa da incomodação das moscas. Então o que acontece? O que o pastor faz? O pastor pega o óleo, por isso que a Bíblia, o Salmo fala, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ou seja, ele está referindo-se ao óleo derramado na cabeça da ovelha. Para que isso? Para que se derramava óleo na cabeça da ovelha? É para que as moscas não ficassem em cima, sobrevoando em cima da cabeça da ovelha.
para que, Um repelente, para né? que a ovelha pudesse se alimentar, né, tranquilamente, que a ovelha pudesse se alimentar ali sem nada atrapalhar ela. Então aquele óleo era para isso, para proteger a ovelha das moscas. Sim. E o que significa as moscas? Muitas vezes as ovelhas estão sendo alimentadas na igreja e sempre tem aquelas moscas que quer tirar a atenção da ovelha. Você já parou para pensar? Você está no culto, você está adorando a Deus e sempre tem algumas moscas que sempre vai ali para tentar tirar a atenção, tirar a sua atenção do culto, impedir você de estar adorando a Deus, atrapalhar a sua adoração a Deus, na verdade. Então elas ficam sobrevoando ali, né? Falando, Para tirar a né? atenção de Tirar todo a jeito. sua atenção. Essa daí é as moscas. Só que o interessante é que o pastor, ele se preocupa tanto com a ovelha, que ele coloca o óleo na cabeça dela, a ovelha está protegida das moscas, ela está se alimentando, ela fica com a sua barriguinha cheia, tá bem satisfeita. E agora as ovelhas, depois de um dia de caminhada com o seu pastor, bebeu água, passou no vale da sombra da morte, comeu, foi protegido das moscas. Agora chega o momento de retornar para o aprisco. E na verdade, naquela época tinha 2 apriscos, né? O primeiro aprisco era o aprisco do verão, né? Que quando os pastores eles iam, né, sair com as ovelhas, Sim. Eles montavam-se no caminho em um determinado lugar, eles montavam um aprisco, aonde que as ovelhas ficavam ali, para não sair, para não se perder. Elas ficavam todas reunidas nesse aprisco. E a outro aprisco é o que João 10 nos relata, né? Que tinha o aprisco do inverno, que tinha porteiro, que tinha portão, que tinha porteiro. Esse aprisco de João 10 é um aprisco para o inverno, né? Para proteger as ovelhas. Só que aqui nós estamos falando do aprisco do verão. E quando as ovelhas agora estão retornando, o que acontece quando elas estão retornando? Elas estão voltando de novo para o aprisco de origem. E o pastor agora, ele já cumpriu o papel dele. Ele já cumpriu o papel de pastor. Ele orientou as ovelhas, ele guiou as ovelhas, ele alimentou as ovelhas, ele deu de beber para as ovelhas, ele protegeu as ovelhas com óleo na cabeça por conta das moscas que estavam querendo atrapalhar as ovelhas de se alimentar. Sim. Só que chegou um período de retornar de novo para o aprisco. E quando o pastor trazia as ovelhas de novo para o aprisco, agora ele ia deixar elas ali para descansar, para dormir, porque o pastor precisava de cuidar dele agora. Agora o pastor está deixando as ovelhas e vai voltar para sua casa. Ele vai encontrar com a sua família. O pastor agora vai cuidar dele e cuidar da família dele. Mas já deixou todo mundo bem cuidado. E o pastor já fez o papel dele com as ovelhas. Sim. O interessante é que as ovelhas estão agora todas reunidas, depois de serem cuidadas pelo pastor, elas agora estão ali dando cabeçada uma nas outras. As ovelhas agora começam a dar cabeçada uma nas outras, com a barriga cheia, alimentadas. E o que significa esse bater cabeça uma com as outras? É uma boa pergunta. Sabe o que significa essa bater cabeça? É a ovelha que quer fazer o que quer. É a ovelha que está tomando outro direcionamento. São ovelhas que o pastor já cuidou dela. O pastor já fez de tudo por ela. Só que mesmo assim ela gosta de dar cabeçada na vida. Ela gosta de se arriscar nessa vida. O pastor está longe. O pastor não está mais perto delas.
Porque elas estão ali guardadas nos apriscos. Só que elas começam a dar cabeçada. E a ovelha, quando começou a dar cabeçada uma na outra, lembra que estava com óleo na cabeça? Sim, ungido. Então era normal, na hora que elas dassem cabeçada, espanar uma hora. E nessa hora que elas davam a cabeçada e com o óleo na cabeça, espanava, a ovelha ela vira, ela cai. E ela fica com as patinhas para cima. E segundo a história diz que se a ovelha ficar de 2 a 3 horas com as patas para cima, ela tem dificuldade de respirar. Ela morre asfixiada, faltando ar. Ela não tem força para Ela se não desvirar. tem fôlego e ela não consegue desvirar. A ovelha que está ali em volta dela, no aprisco, não pode ajudar ela. Porque a ovelha não consegue ajudar outra ovelha. Porque quem ajuda a ovelha, quem cuida de ovelha, quem direciona a ovelha, é pastor. Ovelha não consegue ajudar outra ovelha a se levantar depois de uma cabeçada errada. A cabeçada deu errado. E a consequência foi ela virar ao contrário. E o pastor agora precisa correr depressa. Para quê? Para desvirar a ovelha. Porque senão Livrar ela da morte. Porque senão ela vem a falecer. É isso que acontece nos nossos dias de hoje. O pastor prega, a igreja está ali à disposição, o pastor está pregando, a ovelha está sendo alimentada, a ovelha está sendo cuidada, a ovelha está sendo direcionada, isso dentro da igreja. Só que a ovelha acha por si só, por conta própria, de querer dar cabeçada nesse mundo. E aí vai dar as suas cabeçadas, e o que acontece? É perigoso até morrer espiritualmente, com as cabeçadas da vida que dá errado. Decisões erradas que toma. Se precipita de forma errada. É uma precipitação desnecessária. E o pastor está longe. E a ovelha está sofrendo. A ovelha está vindo a óbito. Sofrendo por conta de decisões que ela tomou. Então essa é a parte do pastor com a ovelha. O pastor, por mais que ele cuida, por mais que ele direciona, por mais que o pastor faz de tudo pela ovelha, mesmo assim a ovelha, ela ainda dá cabeçada na sua vida. Toma decisões erradas. E aí o que acontece? Vem as decepções. Aí vem o que a gente não gosta de ver. A pessoa desanima, a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, a pessoa não quer saber mais do Evangelho. Por conta de quem? Por conta do pastor? Ela põe a culpa no pastor logo. Por conta dos irmãos? Das outras ovelhas? Mas o erro nunca é da ovelha que deu a cabeçada errada. Exatamente. Eles sempre vão querer colocar a culpa em alguém. E quantas pessoas estão dentro da igreja dando cabeçada uns com os outros? Quantas pessoas estão dentro da igreja que não estão percebendo, estão com as escamas nos olhos e estão dando cabeçada uns com os outros e estão a ponto de morrer espiritualmente ou matar. Então, esse tema é muito importante, acerca do pastor e a ovelha. E interessante que a ovelha, ela não ouve a voz do mercenário. João 10 fala acerca disso, que a voz do mercenário ela não ouve. A ovelha ouve a voz do pastor, do seu pastor. Agora eu te pergunto, se eu não consigo ouvir e obedecer a voz do pastor que eu congrego dentro da igreja, que eu estou vendo ele, como é que eu posso ouvir a voz do pastor lá do céu que eu não vejo ele? Se eu não consigo dar ouvido ao meu pastor dentro da igreja a qual eu congrego, como que eu posso dar ouvido a Deus? Não tem como. Não tem como.
E quantas pessoas fingem não ouvir mais a voz do seu pastor? Quantas ovelhas estão dentro da igreja? O pastor fala, o pastor orienta, o pastor discipula, o pastor direciona, e eles não têm dado credibilidade à voz do seu pastor. Hoje está assim. Porque eu prego, porque eu louvo, eu acho que eu já faço muito e eu já me coloco em um patamar alto, que eu não preciso mais de ser cuidado. Hoje está assim. Porque eu prego um pouco, porque eu louvo um pouco, eu já estou num patamar suficiente a ponto de não mais obedecer à voz do meu pastor. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão ministrando, estão indo nas igrejas, estão pregando e não tem nem pastor mais, né? Então esse é um tema muito sério. Na verdade, a gente vê que a ovelha ela é muito melindrosa, né? Muito melindrosa. Você vê, ela fica de cabeça para baixo, ou melhor, de pernas para cima, não consegue se desvirar. Esse versículo 2, né, que a gente leu também, ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? Leva-me para junto das águas tranquilas. Né? Como você falou, a ovelha, eu estava vendo um estudo uma vez, se ela for... Como que se diz? Se ela beber água em água corrente, a água leva. Ela vai beber água, a água está correndo, ela fica tão abobalhada ali, talvez pela visão, como você falou que não enxerga tão bem alguma coisa, E a ela é água leva. medrosa. Medrosa, não é? A ovelha, eu estava lendo um livro, a ovelha, ela não fica sozinha. Porque se ela ficar sozinha, ela fica atormentada. Ela tem que estar em bando ou com o pastor do lado. Ela fica atormentada. Se você pegar uma cabra e colocar ela num pasto, ela vai comer o dia inteiro. Agora, se você pegar a ovelha e deixar ela sozinha, ela fica atormentada. Nem comer come. Não come. Então é isso. Na verdade, esse Salmo de número 23, ele tem todo esse enriquecimento para nossa alma. E eu amo muito esse Salmo. E são ali 6 versículos que falam realmente profundamente, né? São lições que a gente consegue extrair dali, né, meu amigo? E sabendo que o nosso pastor, além de nós ter os nossos pastores aqui na terra para nos direcionar, para nos orientar, sabemos que o nosso Deus, ele é o nosso pastor. Exatamente. Né? E sabe, a passagem também que eu amo é do livro do profeta Isaías, profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 53. O que ele refere para nós? Que o nosso Jesus, ele foi levado o quê? Ao matadouro. Como uma ovelha muda. Né? A ovelha que é ovelha, ela é muda. Ela não berra. A cabra berra, o bode berra, mas a ovelha não. A ovelha não berra. Então Jesus, ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. Ele não abriu a boca. Não abriu a boca, é verdade. Então, assim, a parte da ovelha é fundamental. Ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E Davi escrevendo esse salmo é interessante, né? Porque Davi, ele era um pastor de fato, de ovelhas, né? Ele era um pastor de ovelhas, realmente, ele cuidava do animal. Mas ele olha assim e fala, o Senhor é o meu pastor. Ou seja, tudo que Davi aplicava ao animalzinho, ao ovelhinho, ele diz, olha, tudo isso Deus faz comigo. O Senhor é o meu pastor. E o que Davi fazia? Ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? E ele defendia do urso, do leão. Se analisar o risco que Davi corria de enfrentar um urso, de enfrentar um leão, por conta de umas ovelhas, Davi já tinha essa essência de pastor. Ou seja, ele já tinha essa experiência, né, no seu reinado de cuidar de ovelhas. E novo, né? Nós estamos falando quase de um adolescente novo. ali. E outra, seus irmãos tudo de guerra, tudo robusto, fortes, servindo ao exército de Saul. E Davi era um jovem que estava ali, ó, no pasto, cuidando das ovelhas. Aí Jesus olhou ele no pasto. O interessante é que quando
Samuel chega na casa de Jessé, o belemita, Para ungir, né? né? Aí ele olhando aos olhos humanos, deve ser esse robusto. Aí começou a analisar todos os filhos de Jessé, todos. E o próprio Jessé olhando também, né? Olha, vai ser um desses, só pode, os guerreirosão. Aí Deus brada dos céus e fala com Samuel: não atenta para a aparência. E hoje quantas pessoas olham para a aparência e esquece com o coração da pessoa, por dentro da pessoa como é. E Davi estava no pasto. Agora eu te pergunto, Samuel não podia ter ido no pasto ungir Davi rei lá? Claro. Poderia ter feito em off, né? Mas fez publicamente ali. Mas o que Samuel falou? Traga o moço, Tem mais algum, né? porque nós só vai sentar na mesa quando ele chegar. Ou seja, falamos de mesa no Salmo do número 23. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ele A teve mesa, a vitória a dele. mesa não significa vitória, ou seja, a vitória de Davi diante dos seus familiares. Ou seja, estava lá no pasto cuidando das ovelhas, agora Deus pega e dá a vitória para Davi diante dos seus irmãos, diante da sua família inteira. É ungido rei de Israel. É verdade. Como você bem falou lá sobre Jó, né? Deus ele não olha para o exterior, né? As pessoas que passavam e viram Jó naquela situação, todo se coçando com um caco de telhas A própria podre, esposa, dizem o quê? Esse daí, coitado, é o pior dos pecadores. Fez uma coisa muito grave, né? os amigos, Os as amigos de amigos, Jó né? abandonou. A esposa, a ponto de falar para ele, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas o nosso Deus, ele está falando com você que nos assiste, né? Ele está dizendo assim, olha, ele não se importa com a aparência. É porque, pastor Igor, você sabe que muitas das vezes a gente se sente muito mal, né? A gente se sente, como é que seria a palavra? Indigno, né? Não sei como é que você está nesse momento, nessa manhã de domingo, ou de repente um outro horário, né, que você está nos assistindo. Nós não sabemos daqui qual que é a tua situação, né? O que você tem passado, o que você tem enfrentado. Talvez tudo que você precise seja um pastor, né? Pastor que está lá no céu. Talvez tudo que você precise seja receber essa palavra, ser cuidada, né? Como uma ovelha, porque é interessante que uma certa vez um viajante, ele foi visitar, né, algumas áreas, fazer uma viagem, e ele viu um pastor de ovelhas que até hoje ainda existe no Oriente, né? Um pastor lá cuidando das ovelhinhas e tudo, e de repente ele pega uma ovelha e quebra a patinha dela, né? Você deve conhecer essa ilustração, e dizem que realmente foi um fato. E aí os turistas ficaram todos muito chateados, né? Indignados. Ah, vamos chamar o direito dos animais e tal. Aí chamaram ele. Olha, por que você fez isso? Você quebrou a pata dessa ovelha. Aí sabe por quê? Essa minha ovelha é a mais rebelde que eu tenho. É a mais rebelde que eu tenho. Eu já falei para ela, não vai para cá. E ela vai. Não vai para perto do abismo. E ela vai. Já tirei ela da beira do abismo 2 vezes. Já tive que buscar ela não sei para onde 3 vezes. E ele disse assim. E eu quebrei a patinha dela, que é para ela ficar perto de mim. Para ela não ter como se distanciar. E aí, o mais interessante. Aí as pessoas entenderam. E o mais interessante, sabe o que foi? Foi que durante 15 ou 30 dias, aquele pastor, mesmo ali, né, literalmente, teve que carregar aquela ovelha no colo, porque ela não podia andar. Mas ele não simplesmente deixou ela jogada, não. Ele carregou no colo e cuidou, né? E é assim que Deus faz conosco, né? Quantas e quantas vezes Deus ele me carrega no colo, ele carrega o pastor Igor no colo, né? E nós temos sim que respeitar esses homens, mulheres de Deus que um dia tomaram essa decisão, né? Eu quero deixar aqui um abraço aos pastores, aos amigos que já passaram por aqui, né? Também fazendo alusão a todos, que um dia decidiram de fato serem pastores, não mercenários, né? Se preocupar realmente em cuidar, em ligar para ver como é que está. Às vezes a pessoa acha chato, meu pastor já está ligando de novo, caramba, só porque eu não fui no culto, mas é porque ele está preocupado com você, com a tua vida espiritual,
né? Sem dúvida, ele poderia estar, não vou nem te ligar, não quero nem saber, se domingo que vem, se quiser vir, vem, não é verdade? Mas não, o pastor que é pastor, ele vai se preocupar, né, amigo? E a ovelha que é a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Por mais que o mercenário vai querer chamar ela, ela não vai, porque ela conhece a voz do seu O pastor. seu pastor. Aquele que dá alimento, aquele que cuida, que zela, que se dedica, Protege, que protege, né? que Ela vai ensina. ouvir a voz do seu pastor. O mercenário ela não ouve. Não ouve, Não né? adianta. É, A ovelha, quando ela é ovelha, ela não ouve a voz do mercenário. e a confirmação do que você está falando é isso. Como você mesmo disse, antigamente, ou até hoje nos pastos, né? Onde se tem ainda pastores de ovelhas, geralmente você pode ver, Davi, ele era o irmão mais novo, né? Geralmente quem cuida da ovelha é o irmão mais novo, juntamente com mais algum ou com o pai. Aí você pergunta, mas por quê? Porque supostamente o irmão mais novo é o que vai viver por mais tempo, não é verdade? Por exemplo, se eu tenho um irmão de 30 anos e eu tenho 1 ano somente, e ali meu pai tem algumas ovelhas. É claro que eu, com 1 ano, vou poder passar muito mais tempo com aquela ovelha, porque eu posso viver 50 anos e ficar com ela, e o meu irmão que tem 30, se viver até os 50, só viveu 20. Um exemplo, né? Não que a expectativa de vida da ovelha seja tudo isso. Mas geralmente, quem cuida é o irmão mais novo. E quando acontece de nascer outro irmão, ficam ali os dois. E automaticamente o irmão mais velho vai empurrando para o mais novo. Porque se do nada, no outro dia, acontecer do pastor itinerante não estar lá e for algum outro, as ovelhas ficam totalmente perdidas. Elas ficam, essa não é a voz do meu pastor, tem alguma coisa errada. E ela não vai. Não vai. Então, geralmente é 2 ou 3 que é para ver o costume. Exatamente. Não é verdade? E o terceiro, o que acontece? Ele chega a dar água na boca, comida na boca. Para quê? Para que a ovelha venha sentir o cheiro dele, acostumar com o cheiro dele. Exatamente. Então, essa é a essência da ovelha. Ela ter sensibilidade para ouvir a voz do seu pastor, ela ter sensibilidade no cheiro do seu pastor. De se alimentar daquilo que ele oferece. Se a ovelha que é ovelha, quando o mercenário vier, ela vai falar assim: não, peraí, essa aí não é a mesma comida que o meu pastor me dá. Não é o alimento, né? A palavra. Esse aí não é o mesmo cheiro que o meu pastor tem. Peraí, esse é um mercenário. Não, tô fora. Agora, quantos são levados pelos mercenários? Exatamente. Quantos dão ouvido aos mercenários e têm sofrido? Porque não são de fato Ovelhas. Né? Mas deixa uma última mensagem. Eu quero, primeiramente, né, antes da gente dizer tchau, agradecer novamente ao pastor Igor Bassotti, a missionária Miriam Bassotti também. Quero também deixar aqui um abraço para o Cauê, né, que está aqui nos estúdios Magalhães, né, e para o Pedrinho, que estão aqui conosco. Pastor Igor, o que você deixaria aí de uma última mensagem para essa ovelha, né, que está nos assistindo? Você que está nos ouvindo nesta manhã, não deixa jamais de ouvir a voz do seu pastor. Acima de tudo, o seu pastor só quer o seu bem. Ele está ali para cuidar, para zelar, para direcionar e para te proteger em todas as coisas. Ele é uma pessoa que Deus confiou para poder cuidar de você. Então você jamais deixa de ouvir a voz do seu pastor. Dá atenção, seja obediente, porque você só tem a ganhar. Quando eu ouço a voz do meu pastor, eu só tenho a ganhar com isso. Porque eu não sou levado pelo vento, não sou levado pelos mercenários. Então você que está nos ouvindo nessa manhã, acima de tudo, ouve a voz do seu pastor. Se seu pastor está trazendo um alimento, então você precisa ouvir a voz dele. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Para você que ficou conosco até agora, um forte abraço, né? E até domingo que vem estaremos aqui mais uma vez em nome de Jesus. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Amém. Fica aí. Já dá o pause e já vou fazer a chamada. Vamos.
Aqui é a chamada. A chamada Eu ia tenta agradecer ser. também. É? Ah, você não deixou agradecer. Verdade. Ah, Já parou? Mas o senhor agradeceu. você tá dormindo, Jesus. Mas amém. Não, fica aí a chamada. Chamada do quê? A chamada para enviar para os contatos, aquela uma. Vai estar conosco aqui e tal, papapá, vendendo a rifa. Não tô entendendo, não. A chamada. Eu já mandei para você várias vezes chamada dos outros pastores. Calma. Me ajuda aí, que Peraí, que eu vou lhe mostrar tô aqui. perdido. Não, mas dessa vez você não vai falar nada. Né? É. Aqui, ó.